Não falei no início, mas quero acolher com muito carinho também nossos irmãos de Santa Rita da Floresta, que estão aqui hoje também. Nem todos eu conheço diretamente, mas deve ter gente que mora aqui na Prata que eu não estou lembrado, que não é da minha época, né? Mas sejam todos muito bem-vindos. E aos amigos e mais conhecidos, sobretudo, né? Muito bem. Jesus Cristo, desde semana passada, está nos falando das parábolas do reino de Deus. E o que são parábolas, né? Parábolas são comparações. Deus, ele é um grande professor. E através das comparações, ele nos ensina o que é o reino. Só que o reino de Deus, ele é sobretudo uma realidade espiritual, que tem uma influência direta sobre a realidade material desse mundo. Mas o reino de Deus é sobretudo uma realidade espiritual. Por isso que todos nós podemos dizer que o reino está dentro de nós. E ao mesmo tempo também podemos dizer que nós estamos nesse mundo para construir o reino de Deus fora. Ou seja, não é uma coisa material, não poderia ser, né? Então, o bom professor que é Jesus faz o seguinte: ele nos conta comparações, parábolas, para que através das coisas materiais que nós conhecemos do dia a dia, nós possamos chegar ao conhecimento daquelas outras coisas que nós não vemos, que são coisas espirituais. Agora, cada parábola tem a sua própria lógica. Não dá para entender uma parábola por outra parábola. Por exemplo, na semana passada foi a parábola do semeador. E no caso da parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus. E nós éramos o terreno. Terreno na beira do caminho, né? Onde os pássaros eram os inimigos que comiam a semente, né? Terreno com espinho, terreno com pedra, terreno de todo tipo. Nas parábolas de hoje, que são as parábolas de crescimento, a semente não é a palavra de Deus. A semente somos nós, que somos chamados a crescer no testemunho. Essa é a questão, não é? E por isso não dá para julgar uma parábola pela outra. Vamos tentar entender a nossa parábola hoje dentro das suas próprias leis. 3 foram as parábolas que Jesus Cristo nos contou: a parábola do joio do trigo, a parábola do grão de mostarda que cresce e a parábola da massa fermentada. Podemos juntar as 3 numa única lógica. É a lógica do crescimento. Deus mesmo quer mostrar para nós isso que é a lei da vida. A vida é aquilo que neste mundo cresce. Aquilo que é morto não cresce, a pedra não cresce, mas a vida cresce. E quando a gente pensa em crescimento, a gente pode pensar que só vai ter uma coisa boa, né? Só vai ter então para cima, progresso sem parar. Mas não é bem assim. Jesus também nos disse que nesse crescimento não existe só trigo, existe também o joio. E isso é a grande contradição da nossa vida, não é? Por que existe o joio? Mudando um pouco, né? Por que existe o mal? Por que existe a violência? Nós que somos aqui da comunidade, mesmo de longe a gente um pouco fica ligado, né? Como a gente fica triste quando escuta uma história de um assassinato, por exemplo, como nós tivemos aqui há pouco tempo, na nossa comunidade tão pequena, né? E infelizmente, em alguns momentos da nossa história recente, isso tem se repetido, né? De outras maneiras, mas sempre violentamente, né? Isso é sempre muito triste, né? Muito triste. Por que existe o mal? A nossa vontade é dizer assim: vamos arrancar o joio. E a gente vira essa pergunta até para Deus. Se Deus é todo poderoso e se Deus é bom, como é que Ele permite o mal nesse mundo? Por que Deus não arranca logo o joio? Por que as coisas todas então mas não vão embora e fica logo o reino de Deus nesse mundo, já que a vontade de Deus é o reino, não é? Nós pensamos assim sem refletir muito e colocamos a Deus no tribunal, né? Julgando a Ele, dizendo: por que o Senhor também não faz isso, né? Mas isso tudo se deve também à nossa pequenez, sabe? O Evangelho que nos revela a verdade, que nos revela o coração de Deus, nos dá um outro caminho. Deus, que é todo poderoso, nos ensina um outro caminho para lidar com o mal, que não é arrancá-lo de vez, logo no início, antes mesmo que nasça, né? Mas é ter paciência e aprender a crescer juntos. Ele diz no Evangelho: não pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo.
deixai crescer um e outro até a colheita. E a primeira leitura de hoje, que é do livro da sabedoria, diz: a tua força é princípio de justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Pensemos por um momento sobre isso, né? Graças a Deus que nós não somos todo-poderosos, porque nós cometeríamos grandes injustiças. Esse é o caminho dos tiranos, né? Daqueles que acham que podem tudo pelo poder que têm. Talvez eles até tenham uma certa ideia de que vão consertar o mundo. Mas o que acontece quando a gente usa da violência para consertar o mundo? A gente faz mais mal do que bem. Deus, que é todo poderoso e também que é todo sábio, não arranca o mal de uma vez. Tem paciência. E pede que nós também tenhamos paciência. Lembrem da parábola. São os empregados que dizem ao Senhor: vamos arrancar o joio. Eles sabem que o Senhor tem autoridade para dizer: podem arrancar. Mas é o Senhor que os freia e lhes dá um outro caminho. Somos nós dizendo para Deus: vamos arrancar o mal. E Deus nos diz: calma, tenham paciência. Por que paciência? 4 coisas, hein? Primeiro, nós não temos o critério da verdade. Meus irmãos, como é tentador nós acharmos que somos os donos, as donas da verdade e queremos impor a nossa opinião a todo mundo. O sábio é aquele que medita em silêncio, espera e observa. Nós somos muito afoitos, afobados, precisamos ser um pouco mais pacientes. Então, primeira coisa, nós não temos o critério. Segunda coisa, se nós formos agora realmente arrancar todo o joio do mundo, cuidado com a cabeça, porque a nossa pode ser a primeira a sair. Arrancando o joio, nós também podemos arrancar o trigo. E muita gente boa sofre no percurso. Às vezes a gente vê uma grande injustiça, né? E a gente vai, agora a moda é rede social, né? Bota nas redes sociais, está errado, está errado, está errado. Cuidado! Tem muita gente boa ali do lado, que não entendeu, ou que está entendendo diferente. E que se você não perceber, você vai estar fazendo um grande mal a ela. E afastando ela, às vezes, da sua amizade e do convívio de outras pessoas boas. Então a segunda coisa é, se a gente vai pela violência arrancando joio, muito trigo vai embora. Terceira questão: por que Deus pede paciência? Deus pede paciência porque Ele quer que o joio vire trigo. Isso para nós talvez seja o mais difícil. Todos nós concordamos na teoria. Se eu perguntar para vocês: vocês querem que os maus se convertam? Sim ou não? Todo mundo diz que sim. Agora, e na prática? Você quer ter paciência para que as coisas se transformem? Sim ou não? Porque o que nós queremos é que seja de uma hora para outra. E de uma hora para outra é só o WhatsApp. As pessoas demoram tempo. Nós somos históricos. Não é assim que funciona, não é? E agora vem uma quarta questão, que é a sabedoria das coisas, né? Quando Deus pede que nós tenhamos paciência, Ele nos revela uma realidade mais urgente e mais importante do que a realidade do mundo, que é a nossa realidade interior. Quando nós estamos muito, muito preocupados em mudar os outros e mudar o que está fora, nós acabamos nos esquecendo da única coisa que nós realmente podemos mudar, que somos nós mesmos. O Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o campo de joio e trigo não está fora, está dentro. Ninguém é só trigo e ninguém é só joio. E todos os dias dá muito trabalho arrancar de nosso coração o joio e fazer crescer o trigo. Isso a segunda leitura de hoje diz, na minha opinião, de uma maneira muito bonita, não é? Diz assim o apóstolo Paulo: o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, e é o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis.
nesse ponto aqui, há algo que é profundamente nosso. Quem de nós não sofre? Não é? Cada um tem os seus sofrimentos, os seus pesos, as suas coisas, no passado, no presente, todo mundo tem. E às vezes a gente até sofre pelo futuro, que a gente nem sabe ainda, né? Sofrimento todo mundo tem. Qual é a diferença? A diferença é que com o Espírito Santo, esses gemidos são transformados e nos dão sabedoria. O quarto ponto que eu ainda termino ali agora, do porquê que nós temos que esperar, é esse. Se nós não convivêssemos com o mal dentro de nós e fora de nós não demonstraríamos ao mundo todo o bem do reino de Deus. É só no contraste, na paciência, na caridade, no perdoar 70 vezes 7, no perseverar nas coisas ainda que sejam difíceis, é que nós conseguiremos manifestar ao mundo o bem que vem de Deus. O gemido, que era gemido de dor, com a graça do Espírito Santo, se transforma em gemidos inefáveis. E essa é a oração que chega a Deus. Tinha um amigo lá no mosteiro, e ele dizia isso, ele falava, né? Às vezes o momento do sofrimento é o momento mais luminoso da nossa vida, porque a nossa oração chega retinha no céu. Quando está tudo bem, a gente chega na hora de rezar e fala: o que eu vou pedir mesmo? Agora, na hora do sofrimento, ninguém tem dúvida, né? É isso que é preciso, é agora, é desse jeito, e é com força. O sofrimento é como amplificador de voz, ele aumenta a nossa oração, né? E às vezes nós, filhos e filhas de Deus, que queremos, né, com as nossas dificuldades, os nossos pecados, quando nós queremos ser trigo nesse mundo, é aí que fica mais claro o bem que Deus já fez em nós e o bem que nós podemos fazer. Eu lembro do Papa Francisco quando já estava doente. Era quando a sua voz era mais ouvida. Mesma coisa do Papa São João Paulo II. Os mártires. Por que nós sabemos que São Francisco de Sales foi um grande pregador do Evangelho, um grande santo? Porque ele enfrentou muitas dificuldades, né? Tem um ditado na Marinha que diz que bons ventos não fazem bom marinheiro. Para ser bom marinheiro tem que enfrentar tempestade. Ah, passou por ela, então esse cara é bom. Assim também é o cristão, né? Assim também é o cristão. Então eu termino com uma última reflexão que diz o seguinte: não prestemos tanta atenção no joio, olhemos para o trigo. Sabe, meus irmãos, não temos bom critério para julgar. Se nós usarmos de violência, a gente vai arrancar o joio junto, o trigo junto com o joio. Se nós não tivermos paciência, a gente não vai dar tempo para o outro se converter. E nós mesmos não vamos poder manifestar ao mundo o amor de Deus. Então para de olhar para o joio. Do joio cuida Deus. Olha para o trigo. Ah, padre, mas para que eu vou olhar para o trigo? Para ajudar o trigo a crescer. Por isso tem a parábola do fermento na massa. Como é que eu ajudo? Fala bem. Sabe, gente, às vezes um apostolado tão simples e que a gente não faz. Elogiar as coisas boas. Falar bem daquilo que é bom. Ai, padre, mas tem tanta coisa ruim, eu sei, mas olha para bem. A gente tem uma mania de olhar para a parede e ver a mancha, mas é todo o resto que está bem pintado, a gente não vê. Falar bem das coisas boas. O que nós achamos que nós precisamos fazer para contribuir para o bem? Fala mal? Uma língua ferina? Nós precisamos falar bem. E outra coisa, calar o mal. Sabe, meus irmãos, e agora esse tema eu acho que é fundamental para a nossa vida em comunidade, sobretudo para lugares pequenos, né? Nós precisamos aprender a esquecer o mal que os outros fizeram no passado. Porque se a gente continuar falando daquilo que aconteceu há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, que oportunidade eu estou dando para a pessoa melhorar? Nenhuma. Eu estou trancando a porta da esperança daquela pessoa com o ferrolho da culpa. Todo mundo tem direito de recomeçar. Todo mundo tem direito de fazer direito.
Se eu só falo das coisas que passaram, mas você sabe que ele fez, mas você sabe que é fulana, mas você sabe que é o ciclano, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo que cresça o bem, porque todos nós somos históricos e todos nós temos direito de nos converter. Quem aqui pode levantar e jogar a primeira pedra em alguém? Então, olha, na hora de falar, examina a língua. Se é coisa boa, eu falo. Se não é, eu calo. E assim o reino de Deus cresce. Porque do joio cuida Deus. E diz o Evangelho no final qual será o destino dele. Mas até que chegue esse momento, ele ainda tem tempo de se converter. Graças a Deus. Porque eu também tenho muito joio. E se eu não me converter antes do juízo, eu vou ter muita lenha para queimar. Que Jesus nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus.